dia, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor estejam com cada um de vocês, amém? Um feliz sábado. E eu peço, irmãos, que vocês abram seus ouvidos para todas as mensagens que aqui hoje serão lançadas. O manjar está disposto para nós todos os dias, mas às quartas e os sábados o Senhor tem pedido urgência. Irmãos, quando eu trouxe o estudo de Benaia, eu prestei atenção e procurei saber sobre a vida de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas quem foi Davi como pai? Davi teve 20 filhos. Um faleceu, então ficaram 19 vivos. Ele teve 7 esposas, 10 concubinas. Da relação de Davi, teve 4 filhos que trouxe a desgraça na vida dele, mas por conta dele. Aminon foi morto por ter violado a irmã, por Absalão. Absalão tentou contra o trono de Davi. Salomão foi o homem que mandou matar o irmão, Adonias. Adonias também. Salomão. Falei Absalão, perdão. Não, você falou Salomão, é Absalão. Sim, e depois Salomão também mandou matar Adonias, que tentou contra o trono do pai. Por aí nós vemos o quanto é importante a figura do homem dentro de uma casa. Ele foi o homem que foi exemplo, ganhou tudo que podia. Foi perseguido, mas ele ganhou, mas perdeu os filhos. E o Senhor está pedindo aos pais, para que assumam a responsabilidade dentro das suas casas. Seja o sacerdote, assim como a mulher é ajudadora, esteja junto com ela. Filhos, obedeçam. E eu lendo, voltei um capítulo antes. Isso foi só a introdução. Abram, por favor, a Bíblia em 2 Samuel 21. Segunda Samuel. Segunda Samuel 21, verso 1. E houve, em dias de Davi, uma fome de 3 anos, de um ano em ano. Por que houve essa fome? E Davi consultou o Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Em Josué 9, Josué foi enganado pelos gibeonitas, quando ele estava tomando Canaã. Ele foi enganado e ele trouxe os gibeonitas para dentro do reino. E com isso o Senhor não se agradou. Mas Josué, por ter assumido o compromisso, ele seguiu. Aí veio Saul com a sua arrogância e começou a exterminar os gibeonitas. E o Senhor, por ter quebrado aquela aliança, o Senhor cobrou de Israel. 2. Então chamou o rei dos gibeonitas e lhes falou: ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto, dos amorreus, e os filhos de Israel lhes tinham jurado. Porém Saul procurou feri-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? Então ele chegou até o Senhor, e o Senhor revelou o porquê que estava passando esse tempo de escassez. Ele procurou os gibeonitas e pediu:
O que vocês querem que eu faça? Que satisfação vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então, os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem por ouro que temos questão com Saul e com a sua casa. Nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele: que é, pois, que quereis que vos faça? E disseram ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel. De seus filhos, se nos deem 7 homens para que enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: eu os darei. Saul teve 5 filhos, que está registrado na Bíblia. Ele teve 3 homens, 2 mulheres. Provavelmente os homens não tiveram filhos, senão seriam esses que seriam dados. O que ele fez? Davi fez. Ele pegou 2 filhos de Rispa, que era concubina de Saul, e pegou 5 filhos da irmã de Milca, que era a esposa de Saul, Milca, né? Ela era estéril, e Merabe, ela tinha 5 filhos, e foram entregues aos gibeonitas. Os 7 foram entregues. Porém, tomou o rei 2 filhos de Rispa. Vamos no 7. Porém, o rei poupou a Mefibosete. Esse rapaz era o filho de Jonatas, e Davi decidiu protegê-lo. Filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém, tomou o rei 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, que era concubina, a saber a Armone e Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filho de Saul, que tivera de Adriel. Aqui nós vemos. Põe para mim, irmão, fazendo favor. Essa mãe, eu vi muitas pessoas falando que eles tiveram culpa na morte. Esteve junto de Saul para matar os gibeonitas. Eles não estavam. Só que a casa dele pagou. Os filhos, os descendentes próximos, porque o Senhor talvez sabia a intenção dos corações desses rapazes. E aqui nós temos uma figura dessa mãe, Rispa. Eu quero que vocês prestem bem atenção nessa figura. Prestem bem atenção no que essa mulher fez pela vida dos filhos. Estavam ali os 7 rapazes. E eu vou ler para vocês. E os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte. O enforcamento era muito... Todos aqueles que eram apóstatas, que não serviam a Deus, eles eram enforcados para serem envergonhados, a família ser envergonhada. E caíram esses 7 juntamente, e foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiros, no princípio da cega da cevada. Esse provavelmente deveria ser no começo da colheita da cevada, ele era no início da primavera. E esses rapazes foram mortos nesses dias, nos primeiros dias. Posteriormente, 10. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de cilício. Pano de cilício era um pano feito com a lã da ovelha. E estendeu-lhe sobre uma pedra. Essa mãe, vendo os 2 únicos filhos serem mortos, serem arrastados, ela se posicionou. Ela entrou na brecha desses filhos, porque ela provavelmente sabia que Saul tinha feito.
E os filhos pagaram com vida, com a própria vida, pelo erro de Saul. E ela ficou ali, tocando os animais do dia, os animais da noite, para que não furassem os filhos dela. Porque perante os israelitas, não é aceito, é desonroso um corpo ser picado por animal. E ela ficou ali, ó, tocando. Essa mulher passou fome, essa mulher passou sede, mas ela não desistiu dos filhos. Agora você imagina, 7 corpos. Quanto de animal apareceu para essa moça, para essa mulher tocar? Imagina. É imaginável, irmãos. E quando a gente vê um bicho morto, quanto de animal junta? Agora imagina com 7. E ela brigou, sem reclamar. A cruz veio para ela. E ela não desistiu, ela não murmurou. A casa dela estava, ela perdeu o que ela mais tinha. Ela falou, mas ela foi cuidar de mortos. Mas havia um propósito de Deus. Para chegarmos no propósito, nós temos que passar pelo processo. E o processo dessa mãe foi esse. Entrar e ficar ali. Até que fosse reconhecido. Mas ela esperava? Talvez não. Talvez ela morreria ali, porque ela corria o risco de ser atacada. Mas ela perseverou. E dizem que ela ficou ali até o início do outono. Provavelmente, assim, falando por cima, que dá 4 a 5 meses. Não foi 2 dias, 3 dias. Foram meses. A luta está dura dentro da tua casa? Joelho no chão. Irmãos, uma coisa que eu ouvi ontem e me deixou assim, você pode falar para o teu filho, está errado. Ele não vai te ouvir, porque ele está rebelde. Mas não desista. Fale, 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 até o momento que ele reconheça que ele está errado. A obrigação dos pais é educar, do filho é obedecer. Mas se ele não obedece, insista, não desista. Não desista. Às vezes eu pergunto, por que Deus foi me usar para falar esse tipo de palavra? Falei, Senhor, e Ele confirmou comigo durante essa semana, de uma mãe que chegou na livraria, chorando. Ela tem uma criança de 6 anos, que teve paralisia cerebral. E ela tem 2 meninos, que têm hemofilia. Uma doença no sangue, onde não coagula, o sangue não coagula. Então ele não pode bater, que ele fica todo roxo, ele não pode se machucar, porque o sangramento pode levá-lo à morte. E ela falou para mim, eu pedi tanto para Deus filhos, mas eu não queria filhos assim. Porque ela tentou mais de 10 anos engravidar. E quando ela engravidou, falei, não reclame. Aceite e lute pelos teus filhos. E ela chorava, falava, eu queria meus filhos sadios. Falei, seus filhos são sadios. Falei, você foi na APAI, você conhece as outras crianças perdão, que tiveram a mesma doença da tua filha. Quantos falam? Quantos pedem a comida? Quantos tentam ficar de pé? A maioria ficou tudo babando. Falei, olha o amor de Deus sobre a tua vida, menina. Não reclame. Os hemofílicos tem tratamento. Não reclame. Ah, mas eu tenho um marido. Falei, não coloca a tua esperança em cima do teu marido. É Deus, é você com Deus. Foi o que eu falei para ela. E falei, Senhor, essa é a palavra que eu tenho que levar? Ele falou, é essa a palavra que você tem que levar. E olhando para essa mulher, eu fico imaginando, não dá para imaginar, né? O sofrimento. Mas por hora eu vejo o amor de Deus.
Deus foi totalmente a favor dessa mulher. Deixou ela passar, viver todos os estágios. E aí, veio o Senhor. No 11. E foi dito a Davi o que fizera Rispa. Chegou até Davi o que ela estava fazendo com os filhos. Concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho. Nesse momento eu creio que Davi pensou: onde está enterrado Jonatas? Onde está enterrado Saul? Vou trazê-los para cá. Seu filho, dos moradores de Jabes-Gileade, os quais os furtaram da rua de Bet-seã, onde os filisteus os tinham pendurado, quando os filisteus feriram a Saúl em Gilboa. Então os corpos, restos mortais de Saúl e Jonatas, estavam fora de Israel. 13. E fez subir dali os ossos de Saúl e os ossos de Jonatas, seus filhos, e ajuntaram todos os ossos dos enforcados. Davi foi e restaurou, recolheu os ossos dos 7, dos 5 netos de Saúl e os 2 filhos dele. E isso porque ela esperava pelo enterro digno. Ela queria que os seus filhos fossem enterrados dignamente. Então, provavelmente, quando ele os pegou, eles deveriam estar só o osso, né, gente? Mas ela ficou ali. O corpo rompeu, a mãe sentindo aquele cheiro. E aí eu paro para perguntar: e o cheiro dos teus filhos no campo espiritual, como que está? Você está suportando? Será que Deus está suportando o odor que sai dos teus filhos? Temos que rever, irmãos. Temos que rever. Porque às portas está Cristo. Está disponível. Tem uma chuva nos esperando. A chuva serôdia está pronta para ser derramada. E as gotas dela já caíram. E o Senhor quer derramar mais. E Ele espera que estejamos preparados. Por isso Ele pede para que nossas casas sejam restauradas. Não é aqui dentro, enquanto irmãos, é na nossa casa, no nosso íntimo. A casa da Simone, a casa do Marcelo, seja onde for, são as casas que têm que ser, os lares têm que ser restaurados. Os filhos têm que ser trazidos junto aos pais. E pais têm que estar junto aos filhos. Marido com a esposa. Porque eu percebo, irmãos, muitos maridos distantes das esposas. Estejam mais juntos. Não deixe que as aves, não deixe, porque para nós seriam como se fossem os demônios rondando e roubando aquilo que é semeado. E o Senhor fala: entra na brecha, lute pelos corpos dos seus filhos, no campo espiritual. Porque no campo físico é palpável, você toca, está aqui, você abraça, mas aonde está a mente dele? Aonde está a ação dele? Aonde estão as coisas que eles veem, que eles ouvem? Foi nos pedido para que nos reformemos na nossa música, nosso gosto musical. Nada de putz, 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 não. Tocou um putz, putz, a gente já quer dançar. Nós temos que, nos refinarmos. O Senhor pede urgência. Urgência. Enterrar os ossos de Saúl e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zelá, na sepultura de Quis, pai de Saúl. E fizeram tudo que o rei ordenara, e depois disso, Deus se aplacou para com a terra. Aí no verso 10,
no verso C, até que destilou a água sobre eles do céu. Depois que Davi recolheu os ossos, as águas, a chuva veio sobre o povo de Israel. Ele trouxe a paz para aquele povo. E essa chuva para nós é a chuva serôdia. O Senhor fala, irmão, filhos, eu estou aqui. Clame por mim. Chame pela tua casa. Eu vou fazer por vocês. Vou derramar a minha chuva. Vou te trazer a paz. E o Senhor deseja que nós nos posicionemos. Eu não tenho filho, Simone não tem filho, mas nós temos sobrinhos. São os mais próximos de nós, assim como foi os filhos de Rispa, de Merabe. Eram netos, não eram os filhos, eram netos de Saul. E o Senhor irá cobrar de nós. O Senhor irá cobrar de nós. O Senhor irá cobrar de nós. Se posicione. Aceite o que o Senhor colocou no teu colo, porque se Ele deu, é porque Ele sabe que você vai suportar. Você vai aguentar. Não roa a corda. Não roa. Amém? Vamos nos levantar, irmão, para adorar o Senhor. O primeiro louvor fala sobre aleluia. Devemos dar aleluia ao nosso Deus. Deixa ela fazer uma observação que ela precisa. Pode assentar, irmãos, por favor. Como nós vivemos num mundo onde o Senhor não deixa ficar nada escondido e não quer confusão no meio da igreja, eu disse que Salomão matou Adonias. Então eu vou colocar na ordem certinha. Aminon abusou de Tamar. Absalão matou Aminon. Aí eu quero que vocês abram em 1 Reis, para ficar contextualizado, para que não haja brechas. Primeira Reis 2. No subtítulo, todos abriram? No subtítulo está escrito, depois do verso 11. Salomão reina e mata Adonias, Joabe e Simei. Aí no verso no 23. Depois que Adonias tentou usurpar o trono de Salomão, depois de muito tempo, ele fala no 23. E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo: assim Deus me faça, e outro tanto, se não falou Adonias essas palavras contra a sua vida. Agora, pois, vive o Senhor, que me confirmou, e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e que me tem feito casa, como tinha dito. Houve a promessa se cumpriu, que hoje morrerá Adonias. E enviou o rei Salomão pela mão de Benaia, filho de Jeoiada, o qual deu sobre ele e morreu. Era isso que eu queria esclarecer. Então Salomão mandou sim matar o Adonias. Tá bom, irmãos? Obrigada, Deus abençoe. Para não ficar brechas, porque Satanás pode usar isso contra a minha vida. Então, a hora que eu sentei, o Senhor falou, vai esclarecer. Então, eu vim esclarecer para vocês. Amém?